Boa noite! Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Casais ao Máximos. Eu sou a Dani do Ansel. Eu sou o Ansel, tá? Prazer. O Ansel Ribeiro, identidade 65694. Não, bem, mas você não, é o Ansel da... Sou o Ansel da... Esqueci. É uma alegria estar com vocês aqui para gravarmos mais um vídeo onde nós vamos continuar falando do tema circunstâncias que levam um casamento à falência. Nós falamos nos vídeos anteriores sobre a perda da comunicação. Quando ocorre a perda da comunicação entre o relacionamento, é um sintoma de que seu casamento já começa a ficar com problema. Né? Já não conseguimos mais dialogar, começando a ser ignorante um com o outro. Tem que repetir tudo de novo? Não, um já não consegue ouvir mais o outro. E isso vai fazendo com que o casal comece a se distanciar aos poucos. Depois vem a perda da intimidade emocional. Que conversamos disso semana passada, não foi? Com certeza, com certeza. Quando um já não tem acesso ao coração do outro mais. Quando você já não consegue mais se expressar naturalmente, colocar para o outro aquilo que está no seu coração. E isso, junto com a perda da comunicação, começa a levar o seu casamento à destruição. Né? Então, você que tem acompanhado os nossos vídeos, você tem estado por dentro daquilo que nós estamos falando. Mas sem demorar muito, já está demorando. Nós vamos entrar na terceira parte dessa mensagem. Hoje nós vamos falar sobre o afastamento físico. Quando já não há mais diálogo. Quando se perde a intimidade emocional. Não faz assim, né? O próximo passo... Todo mundo está vendo essas coisas, tá? O próximo passo depois fala é o afastamento físico. Quando um já não consegue mais ficar tão próximo do outro. Oi, Alves. E aí... Não pode. Deixa o cara quieto. E quando você começa a detectar que no seu casamento começa a acontecer esse tipo de sintoma, você precisa tomar muito cuidado. Né? Quando você já não tem mais vontade de ficar perto, quando você não tem mais desejo de estar junto, quando você já não tem mais interesse no seu cônjuge, ou na sua esposa, ou no seu marido, quando você já não quer mais marcar de sair com ele, não tem mais graça estar juntos. Isso é um sintoma muito, muito, muito perigoso. Parece duas pessoas estranhas dentro de casa. Com certeza. A gente não consegue mais ter acesso pelo campo visual, né? Então, a gente não tem mais interesse um para com o outro, entendeu? A gente começa a camuflar algumas coisas dentro do relacionamento, damos mais valor para outras questões dentro do casamento e acaba se afastando fisicamente um do outro. Não existe mais uma preocupação para gerar a intimidade física. Né? As coisas começam a ser rotineiras. Mecânicas. Não se cria nenhuma expectativa para que os dois fiquem um ao lado do outro. Né? Porque geralmente o casal, às vezes, tem interesses diferentes um do outro. E aí as programações que um e o outro faz já são programações de um suportar o outro. E não é que isso seja um problema, mas quando a gente perde a intimidade física, então nós não queremos mais estar perto um do outro, entende? Nem para a questão de suportar, para criar-se um momento um ao lado do outro. Parece que quando acontece de estar perto, a gente não consegue passar muito tempo e a gente já começa a criar uma situação para que um se afaste do outro. Né? Parece que é até inconsciente. Né? E isso é muito perigoso. Até mesmo na questão de voltar para casa. Depois de um dia de trabalho, a gente começa a encontrar desculpa para nós mesmos para não estar perto. E nem voltar para casa. Nem voltar para casa. Você não tem mais o desejo de estar. A sua casa já não é mais
um pedacinho. Você volta ao obrigado, né? Não tem mais aquele ambiente agradável para se estar. Por quê? Se não tem mais comunicação. Se não tem mais intimidade emocional. Então, para que eu vou ficar perto um do outro? Não Você vê chama que mais é uma atenção. consequência, né? É algo que vai, é uma coisa que vai chamando a outra. Parece que é o abismo mesmo que vai chamando O casal outro abismo. não começa a ter atração. Né? Não tem Pega a motivação, atração, não tem entendeu? motivação em nenhuma área para estar perto. Né? Eu vou ficar perto dele para quê? A gente não tem mais assunto, né? Porque se não tem mais diálogo, se não tem mais comunicação, não tem mais assunto. Porque a falta da comunicação, a falta da intimidade emocional vai bloqueando o acesso. Que às vezes existe aquela conversa de cobrança, aquela conversa de ignorância, aquela conversa de gritaria, né? E isso não é um diálogo, entendeu? Isso não é uma conversa adequada. E aí, por causa disso, então, fisicamente a gente começa a se afastar. Quanto tempo já não fazem mais amor, entendeu? Não fica perto fisicamente, não toma um banho junto. Não toca na mão do outro. Não toca na Na mão. rua vai um na Cara, frente. é muita gente que é casado que anda Na na rua rua vai um na frente e o outro como se fossem atrás. dois amigos. Não anda mais de mãos dadas. Tem né? um monte de filho, né, meu? Vamos dizer assim, né? Aí a mulher anda com um pedaço dos filhos, o homem anda com outro pedaço de filho, entendeu? E começa a Dos achar filhos. que o pior de tudo é achar que isso é algo natural. Né? Esse afastamento físico como uma consequência da falta da comunicação, da falta da intimidade emocional, é um terceiro passo que parece ser algo natural. A gente já está tanto tempo casado, não precisa mais disso. Né? Aquela parte de, ai, que a barriga gela, que o coração dispara, parece que isso não precisa acontecer mais. É importante falar que não é uma questão de tempo de casado, não. Hoje em Né? dia até... Com a gente não foi assim, não. Exatamente. No primeiro ano de casado já estava pegando essas paradas, entendeu? Então isso não está ligado a quanto tempo nós somos casados. Está ligado, na verdade, quando o tempo emocional e o diálogo já foi embora. Esse próximo passo não está relacionado ao tempo de casamento. Mas né? é uma consequência já dos outros passos anteriores, né? E assim, é muito triste a gente detectar isso, porque a pessoa já não está mais dentro de casa. Ela até pode estar fisicamente. Mas né? emocionalmente. Mas ela já não está ali. Tanto o esposo quanto a esposa já foram embora daquele ambiente há muito tempo. E isso começa a gerar algo muito ruim para os filhos. A gente começa a preferir estar perto dos nossos programas favoritos dentro de casa mesmo. E eu não falo de questão de responsabilidade doméstica, né? O que a gente faz como responsabilidade dentro do lar. Mas eu falo da gente, a televisão é melhor do que ficar perto. Na verdade, qualquer coisa é melhor. E tem casais que, né, eles gostam de ter televisão dentro do quarto e tal, nada contra, desde que isso não seja responsável por estar atrapalhando, né, vocês. Então o que acontece? Então um programa é mais interessante do que os dois chama mais atenção, ficarem perto um do outro, né? Porque esse contato físico, ele não está falando de um contato sexual somente, mas está falando dessa questão da proximidade. Com certeza. A troca, né? Estarem juntos, sentados no sofá, vendo um programa, mas um está fazendo um carinho no outro. Ou né? conversando. Um está tocando no outro. Deitar no colo, fazer zoeira. Né? Tá perto. Exatamente, mas não existe mais esse desejo. Isso é muito perigoso, porque o ser humano, ele não foi feito para estar sozinho. Né? E quando já não há mais diálogo, quando já não há mais intimidade emocional, o afastamento é muito perigoso, porque você vai se afastar do seu cônjuge para se aproximar de outra pessoa. Por quê? Porque nós não conseguimos viver uma vida isolada, ou de outra coisa. Né? Até mesmo dentro de casa. A perda ou o afastamento físico vai fazer com que você encontre algo que vai substituir o relacionamento. Né? O desejo de estar perto. Né? Hoje a gente vê muita questão do animal doméstico também. Você pode ver que muitas pessoas transferem
cachorrinho, transfere para o animalzinho, tudo aquilo, porque nós temos a necessidade do toque, da troca, do estar perto, do compartilhar o que está na nossa alma. Agora, quando isso já não acontece mais com o nosso cônjuge, é porque o nosso casamento ele está seguindo para um declínio muito grande. Isso é muito perigoso. Eu não sei se você está passando por isso, eu não sei se você tem vivido isso no seu relacionamento, em que estágio, se você já detectou alguma dessas circunstâncias no seu casamento, no seu relacionamento, mas presta bastante atenção, porque ainda há tempo de você socorrer, ainda há tempo de você despertar e fazer algo para que o seu casamento não vá à falência. Nós estamos gravando esses vídeos com o único objetivo: compartilhar com vocês aquilo que nós vivemos de errado e que nós chegamos num momento na nossa vida que, pela misericórdia do Senhor, sim, Ele nos deu uma nova chance. Então, nós estamos fazendo esses vídeos só para auxiliar você nisso. Então, olhe para o seu casamento, amor? Veja que fases o seu casamento está passando, por que fases ele está passando. E seja essa pessoa que tenha disposição de resgatar tudo aquilo que se perdeu. Como eu já comentei num dos vídeos anteriores, chegou um momento que eu falava: Senhor, mas Ele não faz nada para que essa situação mude. Por quê? Porque ele ficava na sala vendo programa de televisão. Eu ficava no quarto vendo alguma coisa na internet. Só que mesmo lá no quarto eu tinha o desejo, mas o meu orgulho me impedia de ter uma ação para procurá-lo, para fazer diferença. Porque eu pensava assim: poxa vida, ele não me chama para assistir nada com ele, ele não faz nada para que eu esteja perto dele, também não vou ficar aqui. Também não vou fazer, porque se ele não está disposto a fazer, por que eu vou fazer? Talvez você esteja nessa fase, a fase do orgulho, a fase da indisposição para dar o primeiro passo. Num relacionamento, alguém vai ter que dar o primeiro passo. Então, que seja você, mulher. Faça você a sua parte. Se você está insatisfeita, se você não está gostando do relacionamento que você tem vivido, faça a sua parte. Dê um passo em direção à transformação do seu casamento, a começar por você. Quebra esse orgulho, quebra essa razão, porque a gente quer ter razão. Não, se ele não fizer, eu também não vou fazer. Numa discussão, numa situação, a gente sempre quer ter razão. Mas para o resgate da intimidade física, alguém vai ter que fazer alguma coisa. É muito difícil fazer isso. E às vezes o homem também tem que dar o passo dele nesse sentido, quebrar aquela questão: eu não sinto vontade. Entendeu? Eu não sinto vontade, mas vai assim mesmo. Às vezes a gente nem sempre vai fazer porque tem vontade, Já viu quanto tempo vocês não saem juntos? Foi mó esquisito. Quando eu fui sair com o Dani, mó estranho. Meu Deus, parece que eu esqueci como é que é. Como é que faz, Você lembra quando a gente foi comemorar o nosso aniversário de casamento? Fiquei mó constrangido. A gente tem que fazer alguma coisa. Foi por decisão mesmo, porque a gente não... Parece que a gente não queria, não tinha. A gente ia sair junto para falar o que e fazer o que. Não tinha mais comunicação. A gente ia ficar num restaurante, que seja, num lugar, ia conversar o quê? Nossa, não tinha comunicação. Foi tão bom quando a comida chegou, você não tem noção. Não tinha mais intimidade emocional, não tinha mais intimidade física. Você não sabia onde você punha a mão. Aí você ia beijar ainda, ia tocar um no outro, parece que era um estranho. Parece que tá pecando. É esquisito, É muito estranho. Parece que tá todo mundo me olhando e tal. Eu já não curto muito ficar fazendo essas coisas ao vivo e a cores, Para todo mundo ver, porque eu acho que tem algumas coisas que saem do normal. Não, mas não pode. Isso é simples. Beijão no ligamento, todo mundo te vendo e tal. Cara, é muito constrangedor. Eu já não curto muito. Mas a gente precisava quebrar uma barreira, entendeu? Aí fomos lá para homenagear e pegamos um pedaço de guardanapo. Começamos a escrever as coisas e começamos a rir disso. Mas por quê? Porque a gente não tinha diálogo. Então parecia que colocar no papel era mais fácil. Era um ponto de apoio, Então a gente usou esse ponto de apoio. E foi bacana. Foi, com certeza. A gente riu pra caramba. Mas eu acho que o importante, Aí vai quebrando, é você buscar uma maneira de resgatar isso.
Né? Porque o que a gente não pode é se conformar com a situação como está. Porque quando você se conforma que não tem mais diálogo, ele é um ignorante mesmo, é melhor eu ficar quieto e não conversar mais, porque eu vou conversar só da briga, só da confusão, só da discussão. Então, para não brigar, é melhor ficar quieto. Sabe? Ou então fazer greve de silêncio. Gente, isso é um perigo. Essa questão de greve de silêncio é um perigo, porque o inimigo ele tira muito proveito disso. Né? Porque quando você fica em silêncio, o inimigo começa a falar na sua mente coisas que vêm destruir você. Né? Então, nós temos que ter criatividade para quebrar isso. Às vezes, como o Anso disse, não é porque eu estou sentindo de fazer, mas é porque a palavra de Deus me fala para fazer. Né? Tudo aquilo que eu tiver que fazer, que eu não tenho vontade de fazer, que eu não tenho motivação para fazer, mas que eu faça mesmo assim como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Como geralmente o casal que já tem filhos saem e levam filhos, então os filhos, não é que eles nunca atrapalham, o filho é Deus, nunca atrapalha. Mas o filho vai impedir uma comunicação. Com certeza. Por quê? Porque a gente vai estar olhando para os filhos. O foco vai estar desviado. Já existe um desequilíbrio nesta área, né? Então o que acontece? Então você já até usa de pretexto isso. Então para mim, por exemplo, era melhor eu ficar lá com meus filhos, brincando com eles no espaço kids. Arruma isso como uma fuga, né? Vamos. Só que o problema, não tem problema você ir ver seu filho como está, brincar com seu filho. O problema é você usar isso. Por quê? E no fundo falar assim, não, meu casamento está bem, isso é algo normal. Mas até que ponto isso é normal? Não, você sabe que não é. Ninguém te engana. Né? Então isso é muito perigoso. Eu vejo assim, deixa cair a ficha. Tá entendendo? Porque não para de fingir. Primeira coisa, para de fingir. Eu sabia exatamente o que estava falando. Não tem dessa. Entendeu? Então aí vem o tal do orgulho, que você não quer quebrar aquilo ali, porque você já não tem vontade mesmo, e vai deixando acontecer. Mas porque você quer acontecer. Você quer que seja assim, não tem ideia. Só vou olhar o menino, nem faz por não, faz querendo sim, porque não tem prazer. Não tem prazer físico mais, não te preenche, tá entendendo? Até ouvir a voz um do outro é complicado, né? Horrível. É horrível, porque, como nós já falamos, nós temos a tendência de começar a olhar os defeitos um do outro. Se a sua mulher dentro de casa é uma mulher desequilibrada no falar, e ela sempre partiu para gritaria, então você provavelmente é esse tipo de homem que não suporta ouvir a voz da tua mulher mais. Entendeu? Todo casal é dessa forma. Comigo não foi diferente. Então, para mim, quando inventaram o tal do WhatsApp, foi a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque era só digitando. Ô, maravilha. Entende por quê? Porque não dava para conversar. Não tem como dialogar. Então, esse afastamento físico, ele começa a chegar num ponto que você vai estar vazio desse lado. E esse vazio que você tem, você vai começar a preencher com o quê? Então, é nesse momento, quando o relacionamento chega nesse ponto, né, a tendência natural de tanto do marido quanto da esposa é estar com os sentimentos e as emoções muito expostos. Né? No sentido do quê? A gente fica aberto. Fechado para o cônjuge, mas aberto. Porque, como eu disse, nós seres humanos, nós temos essa tendência natural. Tem que ser preenchido, né, irmão? Que precisa ser preenchido. Então, você é humano, tem que preencher. Se nesse momento nós não guardarmos o nosso coração, como a palavra diz, blindar as nossas emoções, os nossos sentimentos, nós vamos correr um risco muito grande. Muito grande. Por quê? Porque o inimigo, ele só precisa de uma brecha. Ele precisa só de uma situação para ele agir. Porque aí quando vem o afastamento físico, então provavelmente a relação sexual já está também conturbada. Prejudicada. Mas o que vai acontecer? Se eu não consigo ouvir mais o meu marido não consegue mais me ouvir, naturalmente nós vamos querer ouvir outra pessoa. Né? Eu não sei você, mas no meu caso, eu não conseguia nem ter ereção. Ouviu o que eu falei? Por quê? Porque não me chamava atenção. Não tinha porquê. Então não tinha prazer nisso mais. Entendeu? Porque eu não era o tipo da pessoa que queria. Tá entendendo? Não é assim. Eu não sou assim, entendeu?
Então, como já não tinha conversa, era desrespeitoso o fator relacionamento de diálogo. E agora, quando vem o afastamento físico, então eu não sinto vontade física, eu não tenho vontade de tocar. De estar perto. Está entendendo? Não tenho vontade. Então, quando eu não tenho vontade, então essa área é uma área tão importante dentro do relacionamento, ela começa a ficar comprometida. Com certeza. Ela é tão importante que a Bíblia fala que esse é o momento que a mulher santifica o homem. Com certeza. E o homem protege as emoções da mulher. Exato. Né? Porque o homem se sente amado na hora do ato sexual. Né? E a mulher se sente protegida. Nossa, meu marido me ama. Me deseja. Ele me deseja. Ele está protegendo as minhas emoções e os meus sentimentos. Tem algumas mulheres que estão tão mal nessa área com o marido, que elas falam assim, mas meu marido só pensa em sexo. É que você não está entendendo nada. Porque para o homem não é sexo, é a maneira que ele enxerga. Como que a mulher o ama dessa forma. É uma linguagem de amor. É uma linguagem de amor, mas porque que ela... o cara sai dali machão, entendeu? Isso é um outro assunto. Mas esse afastamento físico, ele é muito perigoso, porque quando não é preenchido por tua esposa, ele vai começar a ser preenchido por uma coisa que eu quero um dia ter uma conversa só sobre esse tema. Né? Mas esse, como a gente falou, né, nesse momento é muito perigoso, porque os nossos sentimentos eles estão aflorados, mas nós não somos preenchidos um no outro mais. Aí vai vir esse preenchimento em outras coisas. Em outras coisas, e o inimigo vai aproveitar essa situação. É aí que entra. Né? Aí é perigoso ir para pornografia. Então, esse é um assunto que eu quero destacar um dia. Tive muito problema nessa área. Muito problema nessa área. Entendeu? E é complicadíssimo. Porque a pornografia traz uma imagem de uma relação sexual mentirosa. Desordenada. Muito desordenada. Entendeu? Que a tua mulher nunca vai conseguir chegar no que a pornografia fala. Porque ela não é uma mulher sem sentimento. Uma mulher objeto. Entendeu? Uma mulher objeto. Esse é um assunto que um dia eu vou tratar. Aí o que acontece? Quando vem essa parede de perda da intimidade física, vai vir as oportunidades. Por exemplo, talvez você não vai para esse lado da área sexual, mas você vai para o lado profissional. Entendeu? O seu trabalho começa a ocupar esse lugar. É porque nessa hora começa a vir muito forte o individualismo, né? As coisas que você faz, as coisas que eu faço, porque a gente não faz coisas juntas mais. Então isso vem muito forte. Você vai trabalhar. E essa questão, cada um vai buscar se preencher em alguma coisa. Eu chegava em casa de madrugada porque eu não queria chegar em casa para conversar. E enquanto você está preenchendo no trabalho, vamos dizer assim, a renda não foi ao extremo. Mas não é bom não. Né? Mas é um sintoma. Mas é um sintoma. Já do afastamento. Com certeza. Então nós precisamos... Você trabalha demais, cara. Tem uma coisa errada já. Não é normal. Desculpa. Mas é. Não é normal. Porque você está trabalhando com qual objetivo? Existe já um afastamento já. Entendeu? Eu ficava até 2 horas da manhã lá na empresa, que eu tinha fazendo o quê? Trabalhando. Mas por quê? Aí que tá. Não era nem pela questão de querer produzir alguma coisa a mais, para algum benefício particular. Não. Era a questão de não tolerar chegar em casa e encontrar o mesmo ambiente toda vez. Isso é muito sério que você disse. Porque assim, a palavra, né, trazendo um pouco para nós mulheres, né, a palavra diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Mas a mulher que não é sábia, ou seja, tola, ela destrói com as próprias mãos. Então, nas nossas mãos, mulher, está a responsabilidade da edificação. O homem constrói, mas a mulher edifica. Vamos dizer assim, o homem levanta a parede, mas quem decora a casa é a mulher. Né? Então, onde nós estamos falhando como esposa, como mãe, como mulher, em trazer um ambiente espiritual favorável, ou seja, em transformar a nossa casa num lar, num lugar, num ambiente que se tem prazer em estar. Falando nisso, não só em relação ao marido, mas também em relação aos nossos filhos. Talvez os seus filhos, os nossos filhos não têm desejo de ficar dentro de casa. Por quê?
Porque eles não aguentam mais ver você e seu marido brigando. Só guerra, né? Não aguentam mais chegar e ver aquele ambiente carregado. O que eles vão fazer? Vão para casa dos amiguinhos, vão procurar, dependendo da idade, vão procurar nas drogas, vão procurar na bebida, vão procurar na pornografia, na prostituição. Então, nós mulheres, nós temos uma responsabilidade muito grande com a atmosfera espiritual e emocional, porque essa edificação que Provérbios fala, né, ela não é uma edificação só física, mas ela é muito mais uma edificação emocional. Como eu estou edificando as emoções do meu esposo? Como eu estou edificando, como estou construindo as emoções no coração dos meus filhos? Isso é algo muito importante. Muito importante. Agora, se já não tem diálogo, se já não tem intimidade emocional, eu não tenho como edificar se eu não estiver edificado. E aí gera um problema muito grande, não só no relacionamento marido e mulher, mas também no relacionamento pais e filhos. Né? Isso é um outro tema que a gente pode falar uma outra vez, mas é muito perigoso. Por quê? Porque se o seu marido não está chegando em casa, talvez ele nem é porque ele já tem outra na rua, mas é porque ele não está gostando do ambiente que ele está encontrando dentro de casa. Ele não está confortável com aquilo que está sendo promovido dentro de casa. Os seus filhos não estão tendo prazer em ficar perto de você, dentro da sua casa. Tem alguma coisa aí. E às vezes é o marido. O marido que é a pessoa que gera todo esse clima de guerra dentro de casa. Né? Quando ele chega em casa, o problema começa. Às vezes não é a esposa, não. Sim, não. Às vezes é o marido também, entendeu? O cara é ignorante. Tem os dois lados. Né? O cara é bruto. O cara não é amoroso. Entende? O cara trata a esposa, que é mais meiga, né, como se fosse uma escrava. Entendeu? Os filhos chegam, você quer assistir o seu programa, você não cria um ambiente de intimidade física com teus filhos. Tem vergonha de colocá-los no teu colo, de brincar com eles, entendeu? De estar, você não é nem vergonha, você não se importa mesmo, porque talvez você nunca recebeu. Com certeza. Né? A gente está aqui para julgar ninguém, mas a gente está aqui para esclarecer e mostrar quais as áreas onde a intimidade física está sendo comprometida. Entendeu? Então, se vocês estão vivendo essa situação, existe cura. Existe uma cura, né? Qual cura, mas como é que eu faço para mudar isso? Reconstrua a intimidade física. Comece a dar valor a isso, mesmo sem vontade. Comece a proporcionar essas coisas. Entendeu? É uma decisão. Eu acho interessante, assim, quando a gente sai com a família toda, né? Mas eu não sou muito a favor de deixar os filhos de um lado, vai para o resort viajar com a família, os filhos ficam com aqueles, como é que chama? Aquelas pessoas que cuidam das crianças, né, e tal. Eu acho que existe um momento da família, existe um momento do casal. E a gente precisa quebrar toda a barreira que existe na intimidade física. E resgatar, né? Porque resgatar esses valores, dar atenção pelo outro. A intimidade física nada mais é do que uma linguagem. Desliga, melhor, desliga. E agora não. Desliga o celular, entende? Quando o celular está prejudicando. Tem que ter discernimento, né? Porque talvez está lá no WhatsApp a pessoa que você não deveria estar falando. A gente começa a aproximar quem está de fora. Se distanciar quem está perto. Distancia quem está perto e afasta. Distancia quem está perto e chega para perto quem está longe, né? Então, guarda isso no seu coração. E a intimidade física, o toque, também é uma linguagem de comunicação. Por isso que precisa ser resgatado. Né? Então, cuidado. Né? Se você está detectando tudo isso no seu relacionamento, presta mais atenção. Deseja resgatar isso, fazendo a sua parte. Né? Deixando seu orgulho de lado, deixando sua soberba de lado, deixando seus achismos de lado. E foque, seja um agente restaurador do seu relacionamento. Tanto na comunicação, como na intimidade emocional, como no toque. Porque o próximo passo, talvez se acontecer o próximo passo,
seja mais difícil, ou talvez até impossível de ser resgatado, porque existem casos que um ou outro vão tão fundo que depois não consegue voltar mais. Mas tem saída. Né? Em Jesus, A saída. a saída, porque Ele é o Se ouve pra Deus gente, que há para você também. com certeza.